Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje nós iremos mostrar que os teólogos da igreja, deixa eu colocar entre aspas, assim como está aí, ó. Os teólogos da igreja mataram alguns discípulos com 6 dias. No período de 6 dias, os teólogos mataram alguns dos 12 discípulos. Vamos ver? Vem comigo e não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de compartilhar, de comentar, e se porventura você não é inscrito no canal, eu peço você com todo amor, carinho e respeito, se inscreva e vamos juntos estudar. Ainda que você não concorde com tudo que eu falo aqui, mas eu tenho certeza que vai te ajudar a pesquisar, vai te alertar para algumas coisas. Vem comigo então. Mateus capítulo 16, o versículo 27 e versículo 28 diz assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade, versículo 28 agora, e em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Queridos, como sair desses dois versículos? Não tem como. Como explicar o inexplicável? Como tentar manipular aquilo que está claro? Então, o que os teólogos do sistema religioso, o que eles decidiram fazer? Eles disseram, nós temos que dar um jeito nesse negócio aí, porque senão nós estamos lascados. Como que nós vamos manter o povo enjaulado, aprisionados, escravizados? Não tem como. Nós temos que arrumar um jeito para cada texto bíblico. Porque eles fingem em crer na Bíblia. Não, nós queremos em Deus, queremos na Bíblia. Mas na verdade é só para aprisionar pessoas. Então esse texto aqui, eles decidiram e chegaram na conclusão. Vamos falar, é o jeito que nós vamos dar, que Jesus está falando da transfiguração. O que aconteceu na transfiguração? Vamos então para o capítulo 17, o versículo 1, e você vai ler o restante na sua casa, tá bom? Leia todo o capítulo 17, mas eu vou ler o versículo 1 que tem a ver com o tema. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E dali para frente narra a transfiguração. Eu já sei que existem algumas especulações, algumas traduções, algumas indagações a respeito desses 6 dias, que poderá ser 8 dias por causa de num outro contexto, mas eu vou ficar aqui com 6 dias do jeito que está em Mateus, tá bom? 6 dias. Então, segundo os teólogos, esta colocação de Jesus, de Mateus 16, versículo 27 e 28, está falando da transfiguração. Só que para isso acontecer, se isso fosse verdade, meu irmão, teria que pegar o versículo 27 e versículo 28 do Mateus 16 e levar ele para Júpiter, trabalhar ele lá em Júpiter e trazer ele de volta para a Terra para depois ver se encaixava. Eu vou te mostrar alguns detalhes que joga por terra qualquer tentativa de dizer que Mateus 16, 27, 28 está falando da transfiguração, ou está falando do Pentecoste, que eu já vi essa colocação também, ou de qualquer outro evento bíblico. Porque o evento que ocorreu, a Bíblia não narra ele, porque já tinha se encerrado o cânon da Bíblia. O Apocalipse já estava escrito, os primeiros, os últimos e os do meio já estava escrito, ficou-se a profecia para se cumprir, e nós sabemos que no ano 70 se cumpriu, e a história narra o que aconteceu no ano 70, porque a Bíblia toda se encerrou antes do ano 70, tá bom? No sentido de se encerrou a escrita, tá bom? É isso que eu estou falando, a escrita
deixa eu tentar Quando eu falo escrita, eu estou falando no sentido, meu irmão, obviamente, da escrita no sentido de proferida, tá? Proferida. E de compilar. Não existe, para ficar mais claro, não existe nenhuma outra profecia, nada concernente a isso, depois do ano 70. Porque tudo já tinha se cumprido, ou se cumpriu no ano 70. Vou deixar um texto aí para você. Tudo se cumpriu do ano 66 ao ano 70. O versículo, o texto, a passagem vai estar aí, tá bom? Então vamos voltar agora, para ficar bem claro. Vou te mostrar. E Jesus não estava falando da transfiguração ou qualquer outro evento que ocorreu dentro aqui como no Pentecoste, nada disso. Mas Jesus estava falando do que aconteceu no ano 70, do ano 66 ao ano 70. Vamos lá. Porque não é eu vou me ater à transfiguração aqui, mas você pode encaixar em qualquer outro evento, como por exemplo no dia de Pentecoste. Vamos voltar então para o versículo 27, vem comigo, Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Primeira observação. O texto ou o versículo está dizendo que Jesus virá. Porque o Filho do Homem virá. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus não está vindo de lugar nenhum, meu irmão. Ele estava lá. E ele está vindo da glória de Deus lá? Ele não está vindo da glória. Vindo ou na glória, ou da glória, ou com a glória, seria mais bem colocado. O texto está dizendo que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Então, o versículo 27 fala que ele virá. Lá no Monte da Transfiguração, ele tinha ido para lá. E lá ele se transfigurou, melhor dizendo. Então, na transfiguração, Jesus não estava vindo de lugar nenhum. Ele estava lá. Joga por terra. Então, jogou por terra. É um detalhe que joga por terra. Então, virando agora do seu Pai. Com os seus anjos. Percebam que Jesus, além de estar vindo, ele viria com os anjos. Cadê os anjos no Monte da Transfiguração? Não tem, meu irmão. Não existe. Não existe Jesus vindo com os anjos. Não existe isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Então, olha só. Junto com os anjos. Outra coisa. Então dará cada um segundo as suas obras. No Monte da Transfiguração, Jesus deu cada um segundo as suas obras. Ou seja, ele colocou o juízo. E aqui está falando de juízo. E também, né? Do outro lado está falando de benefícios, de bênçãos, mas falando aqui, vou me ater no juízo. Jesus deu cada um segundo as suas obras ali no Monte da Transfiguração. Só isso aí já joga por terra. Só isso aí a gente já pode guardar os carrinhos e parar de brincar. Mas ainda continua o versículo 28, porque tem a ver com um tema, então eu preciso ir a ele. Em verdade vos digo. Só que eu preciso mostrar uma coisa para você aqui. Porque as pessoas não respeitam esta colocação aqui. Não respeitam. Em verdade vos digo. Não há um respeito. Por quê? Vos digo não é comigo, meu irmão. Eu vos digo para quem ele estava falando. Então, como eu gosto de trabalhar com a hermenêutica, com a exegese, que na verdade traduzida é as regras de interpretação. A minha língua, eu gosto de falar interpretação, mas é interpretação. Mas a minha língua não dá para falar isso. Eu falo que eu vou para lá, que eu também caminho para lá de lá e voltando para o lado de cá. Tá bom? E chega no lugar exato, porque caminhando para o lado esquerdo você chega no lado direito. Então vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo para quem? Aí você pega, vai ler o versículo 24. Versículo 24 do mesmo capítulo fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Essa conversa Jesus estava falando, dizendo para os discípulos. Tá bom? Ficou claro? Agora volta para o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há. Dos que aqui estão. Aqui. É o aqui do século 21. É o aqui do meu e seu que está ouvindo, assistindo, acompanhando o canal? Ou é o aqui do século 21, o aqui de Jesus de Nazaré? Dos que aqui estão, aqui, lá, onde Jesus estava.
Isso aqui, meu irmão, uma criança de 2 anos é capaz, um ateu, qualquer pessoa que não é alienada à religião é capaz de entender isso aqui. Dos que aqui estão, dos que aqui, lá, na presença de Jesus. Jesus não estava falando com os seus discípulos? Versículo 24 não mostrou isso? Então, Jesus está falando, em verdade vos digo, dos que aqui estão, vocês e essa geração, olha só, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu vou, porque para não ficar muito extenso o vídeo, vou me ater agora ao tema do vídeo. Vamos lá. Se Jesus falou assim, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vir, Jesus está falando duas coisas aqui. Primeiro, que alguns daqueles discípulos, alguns dos discípulos, e nós já sabemos que nós já detectamos na Bíblia, que é João, João estava vivo na volta de Jesus, no ano 70, e porque Jesus tinha prometido algo muito exclusivo para ele. Vou deixar aí no texto para você ler aí. Então, alguns deles não morreriam antes da volta de Jesus. Tá claro isso aí. Mas por que o tema é? Os teólogos da igreja, entre aspas, mataram alguns discípulos. Porque o mesmo texto que fala que alguns do que lá estavam não iriam morrer, esses alguns vão dizer que outros iriam morrer. É alguns, não é todos. Tá entendendo? Em verdade, vou dizer que alguns do que aqui estão, uns irão morrer e outros não irão morrer. Então, a transfiguração acontece 6 dias depois, então necessariamente tinha que ter alguns deles tinham que ter morrido. Deu para você entender? Jesus falou assim, alguns de vocês vão morrer e outros não. Porque o texto está dizendo, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte. Ou seja, alguns vão provar a morte e outros não. Alguns está no plural. Então, alguns deles não iriam morrer, perfeito. Mas alguns iriam morrer. E quando Jesus voltasse, alguns deles estariam mortos, meu irmão. Aí agora eu pergunto para você. Olha só para você ver. Com 6 dias depois. Aí a transfiguração no capítulo 17. 6 dias depois. Depois de 6 dias que Jesus tinha falado isso, aconteceu a transfiguração. Quem dos discípulos tinham morrido? Porque Jesus estava falando com os discípulos. Quem tinha morrido? Tinha morrido alguém dos 12 ali com 6 dias? Se você continuar lendo, a Bíblia vai falar a menção deles depois da transfiguração. Não tinham morrido, meu irmão. É simples, é claro assim. Então, vem para mim. Eu quero terminar dizendo, está consumado. Jesus já voltou. Não caia nessa cilada. E se você pertence a algum movimento que prega a volta de Jesus, saia urgentemente. Saia, meu irmão. Porque este lugar não é um lugar espiritualmente sadio. Pode ser um lugar gostoso de se estar. Porque para ser um lugar gostoso de se estar, não precisa ensinar a verdade. Né? Você pode ir com algum lugar que fez bem pro seu ego, para sua carne e tudo mais. Tá legal lá. Mas não está fazendo bem para sua alma, meu irmão. Tudo que é mentira tem que ser desprezado. Jesus... Paulo falou, João falou, sai dela, povo meu, daquele sistema, daquela fábrica de mentiras, sai dela. Então, sai urgentemente e abraça o Cristo ressuscitado. Fui!